Hoje aqui no Ter Saúde falaremos sobre como ter um climatério feliz. É possível, doutora Marta? É possível sim. Fique até o fim dessa aula que você vai ver que dá para ser feliz no climatério, na menopausa, é só a gente saber cuidar do corpinho. Mas antes eu quero perguntar se você já se inscreveu no canal. Se você não se inscreveu, inscreva-se, aperta o sininho para você ser notificado quando chegar vídeo, deixa o joinha, bora fazer esse canal crescer para a gente poder ter a possibilidade de fazer lives, trocar ideias, usar esse canal para a gente poder criar uma comunidade que conversa sobre saúde de uma maneira desenrolada e aberta. Bora? Conto com você, hein? Então vamos lá. Gente, como é que a gente pode ter um climatério feliz? Primeira coisa, o que é climatério, o que é menopausa? Gente, tem muita mulher ou muita gente que acha que é a mesma coisa. O climatério é o período da vida da mulher que é a transição entre entre o período fértil e a menopausa. Então são aqueles anos, porque sim, o climatério pode durar anos, em que os hormônios vão descendo, só que ele não desce assim bonitinho, retinho até na menopausa. Ele vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. De modo que o climatério pode ser mais desconfortável do que a menopausa em si para algumas mulheres, porque a flutuação hormonal causa muitos sintomas. E a menopausa, como o próprio nome diz, é a pausa, é o momento em que a menstruação cessou. E para que seja menopausa, tem que ter 1 ano sem menstruar. Então, se a mulher menstruou, dali 6 meses ela menstruou de novo, não é menopausa, é climatério. Ah, tá bom, menstruei, mas agora é menopausa. Ficou 8 meses, 10, no 11º ela menstruou, não é menopausa, é climatério. A menopausa é a pausa, é quando realmente a menstruação não vem mais e aí aquele momento é o momento da menopausa. Bom, quais os sintomas do climatério? A mulher pode já ainda estar menstruando, viu, gente? Tem mulher que vai ter no climatério e a menstruação não desregula muito. Tem vários tipos de climatério. A mulher segue menstruando bonitinho. Ela tem todos os sintomas que eu vou falar aqui, falta de desejo sexual, alteração de humor, calor, insônia, falta de memória, mas a menstruação tá ali todo mês direitinho. Por quê? Isso acontece raramente, mas acontece quando os dois hormônios, estrogênio e progesterona, eles baixam juntos. Eles têm um joguinho, eles têm que ter uma proporção. E na maioria das vezes as mulheres baixam um e não baixam outro, mas em algumas mulheres eles baixam juntos, eles baixam proporcionalmente, então o jogo hormonal segue acontecendo, mesmo que em níveis menores, e a mulher segue menstruando, às vezes até regularmente. Segundo o climatério, a mulher menstrua, depois fica um tempão sem menstruar, depois menstrua, ela vai atrasando a menstruação. Terceiro climatério, vai adiantando a menstruação. A mulher menstruava a cada 28 dias, passa a menstruar a cada 28 dias, depois a cada 15 dias, então 2 vezes por mês ela menstrua. Outro tipo de climatério, a mulher tem hemorragias, ela tem sangramentos profusos, assim, muito sangramento na menstruação, que pode ser regular, menstruação, ou irregular, mas a característica grande é uma menstruação hemorrágica. E aí cada mulher tem um e a gente vai ter que individualizar e tratar cada uma segundo o que está acontecendo. Okay? Não é certo nem errado, cada uma é uma mesmo, isso tem tendência genética, tem um monte de coisa envolvida nessa diferença de climatério de cada uma. Bom, por que diminui o desejo sexual? Então, homens que estão aqui me escutando, se as suas companheiras não estão muito afim de namorar, é porque, às vezes, o hormônio está baixando, né? Falem para elas que precisam procurar um médico, orientação nesse sentido. Alterações bruscas de humor, como os hormônios, como eu já disse, né? O hormônio vai vir daqui, os hormônios, né, para cá. Fertilidade, menopausa. E ele vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso é como se a mulher tivesse uma TPM que não passa nunca. Tem períodos que melhoram, tem períodos que pioram. Então, assim, essa onda de mau humor, de instabilidade, ela varia de acordo com a variação do hormônio também, né? Então tenham paciência, companheiros das moças que estão no climatério. Ondas de calor.
As ondas de calor, mesmo quando a mulher ainda menstrua, elas podem acontecer, porque as ondas de calor são a flutuação principalmente do estrogênio. Então o estrogênio sobe, desce, e isso faz com que os vasos sanguíneos façam uma movimentação que dá aquela sensação de onda de calor, que é muito desconfortável, a gente precisa cuidar. Pode gerar secura vaginal, porque o que faz a lubrificação vaginal são os hormônios, estrogênio e progesterona. Com a baixa deles, algumas mulheres mais, outras menos, sentem ressecamento vaginal, o que pode incomodar na relação sexual. E também pode dar uma certa sensação de coceira, dar um prurido. E muita mulher acha que isso é candidíase, e na verdade não é ressecamento vaginal. Como que eu faço o diagnóstico diferencial, doutora Marta? Vai no ginecologista, faz o Papa Nicolau, colhe a secreção, tem cândida, tem fungo? Não. Então não é candidíase, mas provavelmente é uma secura vaginal. E dor articular. Muita mulher reclama de dor articular por conta de baixa hormonal. Se você tem mais de 40 anos e começou a ter dor articular, pode ter relação essa dor articular com a baixa hormonal. Precisa verificar isso. Entrar no radar aí das hipóteses diagnósticas. Então, conforme, né, a mulher vai deixando de produzir hormônios, existe uma série de modificações no corpo, modificação no cabelo, na pele, no metabolismo, tendência de engordar mais, a pressão pode aumentar, o colesterol pode começar a subir um pouco, porque o colesterol, ele é o precursor de hormônios. O corpo pega colesterol para montar estrogênio, progesterona. Se essa linha de montagem cai, sobra matéria-prima. Então é normal no começo, nessa transição, o colesterol subir um pouquinho. Não precisa, calma, não é um negócio, você não ficou uma cardiopata por causa disso. Precisa entender, melhorar a alimentação, isso também tende a se organizar e o corpo depois vai baixando para essa nova economia hormonal, ok? É muito importante que você, nessa fase da vida, bom, sempre, né? Mas nessa fase da vida, redobre os cuidados consigo mesma. Por exemplo, fazer exercício físico, aquilo de sempre que eu falo aqui, fazer exercício físico, comer comida saudável, dormir direito, tomar água e equalizar o estresse. Isso é bom em qualquer época da vida, mas no climatério mais ainda, porque seu corpo está passando uma transformação muito grande. Lembra na adolescência? Talvez você não se lembre, mas talvez você tenha filhos adolescentes, filhas adolescentes. Os filhos também, que os meninos também passam por isso. Eles não têm hormônio, porque eles são crianças. E aí eles começam a ter hormônios, porque eles vão virar adultos. Essa transição pega pra capar, né? A mãe fala, meu Deus do céu, cadê meu filho, que era um anjo, e virou uma criança chata, ranzinza, instável, com humor ruim. Por quê? Porque os hormônios, essa instabilidade, esse sobe e desce hormonal, ele afeta o cérebro, tanto em meninas quanto em meninos. Na hora de subir o hormônio, eles vão juntos, tanto os adolescentes homens quanto os adolescentes mulheres, eles ficam meio atormentadinhos mesmo e deixam os pais enlouquecidos. Mas na descida do hormônio, a mulher faz uma descida muito mais abrupta. O homem faz uma descida muito mais gradual e depois. Então existe um desencontro aí. A mulher entre os 45 e 50 anos, ela já baixou bem os hormônios, já entrou na menopausa, a maioria. Os homens vão começar a fazer andropausa aí. Então é a hora que o casamento passa numa crise aí, porque você tem que equalizar essas duas pontas. Um tá ainda muito afim da coisa, a outra também não, e ela começa a ficar mal-humorada e acha que isso é afetivo. Gente, isso é muito importante. Eu já vi muito casamento desfazer, porque um acha que o outro não gosta mais, a própria pessoa fala, não gosto mais dessa porque não tenho mais desejo. Isso é biológico, isso não tem nada a ver com amor, pelo amor de Deus. Você pode ter calma, conversa com seu médico, antes de jogar um casamento, uma história de amor para a janela por conta disso. Já vi muita gente arrependidíssima, fez bobagem, trocou o casamento, separou, e era uma transição biológica que, com entendimento, com informação, olha o que nós estamos fazendo aqui.
né, poderia ser salvaguardado. E eu fico morrendo de pena quando eu vejo isso acontecer, porque isso, na verdade, é fruto de ignorância, né? E aí nós estamos aqui para sanar esse problema. Esse desencontro entre homens e mulheres, ele acontece nessa fase da vida. Pensa, porque isso é uma questão hormonal. Isso não tem necessariamente a ver com afeto, beleza? Conversa com seu parceiro, conversa com seu médico, conversa com a sua parceira, vamos resolver esse imbróglio. Como a gente diz em Minas, não joga fora a criança com a água do banho. Passa por essa tormenta que depois, daqui a pouco, tá todo mundo mais tranquilo, mais velhinho, repondo hormônio, tá todo mundo feliz, tá? Bom, quais são os nutrientes importantes para essa fase da vida? Climatério, menopausa. Vitamina D. Por quê? Porque sem hormônio as chances de se ter osteopenia e osteoporose são grandes, né? As chances são grandes. Então o que acontece? Um grande fixador de cálcio no osso é hormônio. Perdeu o hormônio, você tem mais desconstrução de osso do que construção. E a vitamina D, ela amálgama isso bastante. Você não precisa nem tanto de cálcio, mas de vitamina D, porque cálcio tem ovo, cálcio tem sardinha, cálcio tem brócolis, muita gente toma leite, não tem cálcio no leite. E a vitamina D, quando ela está num bom nível, ela é capaz de pegar esse cálcio que a gente precisa, que não é tanto, e coloca para dentro do osso, pronto, acabou. 10.000 unidades de vitamina D, perfeitinho. Aí entra K2, né? Porque agora está na menopausa, está com chance de osteoporose, aí a K2 é praticamente imprescindível. K2, de 50 a 100 microgramas ao dia. Magnésio, grande amalgamador, disso tudo pensando em osso, hein, gente? Porque osso é a grande questão, né? Depois da menopausa, as mulheres costumam ter osteopenia, osteoporose. Os homens também têm? Tem, só que mais tarde, tá? Precisa verificar, o povo esquece um pouco que o homem tem osteoporose, mas tem também. Magnésio, de 200 a 400 miligramas por dia. Zinco, importante também na estrutura óssea, de 7 a 30 miligramas por dia. E silício, o silício é um estruturador do osso. Geralmente o silício orgânico que tem nas formulações é o X-Nutriment, ele vem na forma de nome de X-Nutriment. 100 miligramas por dia é uma boa quantidade, também faz bem para pele, cabelo, unha. Colágeno importante nessa hora, porque o osso é uma estrutura colágena. Vamos ver, pensa que isso aqui é um fêmur, né? Então isso aqui é uma estrutura colágena que vai grudando o cálcio nele e vai calcificando essa estrutura colágena. Muita gente tem problema de osso, não por falta de cálcio, mas por falta de colágeno. E aí fica tomando cálcio, vai para os rins, vai para as artérias, calcifica tudo, vai para onde não tem que ir. E no osso mesmo não fica bom, porque falta colágeno nesse osso. Colágeno tipo 1, colágeno tipo 2. Colágeno tipo 1, pele, cabelo, unha, ligamentos. E o colágeno tipo 2 para as articulações e cartilagens e osso. Isso é super importante, esses dois tipos de colágeno. Também nessa fase de climatério e menopausa, a gente começa a perder massa muscular, a gente começa a perder a produção de proteínas, né? Isso também já começou lá com os 40 anos, né, gente? Pensando numa mulher de 50, a coisa já tinha que ter começado antes. Mas vamos lá, começou agora, tá bom demais. Qualquer hora que a gente começa a cuidar do corpo já tá bom. E existem os wheys. Só que o whey é feito de leite. E nem todo mundo pode tomar com leite. Ah, mas não tem lactose. A lactose é o açúcar do leite. A maioria das pessoas é intolerante à proteína do leite, que é a caseína. E dependendo do nível de sensibilidade dessa pessoa, o whey pode não ser bom. Existem hoje os wheys, as proteínas, que não é whey, né? A palavra whey significa leite, mas as proteínas de carne, que é o beef protein, por exemplo. E para quem não gosta de nada feito de bicho, os veggies protein, as proteínas vegetais. Depois de uma certa idade, depois dos 40 anos e em especial no climatério e menopausa, é muito importante essas duas fontes proteicas, o colágeno, tipo 1 e tipo 2, e a proteína produtora de músculo, que eu gosto muito do beef protein e do veg protein, ou seja, peptídeos aminoácidos da carne do boi e não do leite.
e peptídeos aminoácidos de plantas, como ervilha, lentilha, que não são de fontes animais, se você não prefere não comer coisas de fontes animais. Tá, e a reposição hormonal, doutora Marta? Bom, reposição hormonal tem que falar mesmo com o médico, existem vários tipos, eu já dei uma aula aqui, falei de reposição hormonal, depois você volta lá atrás que eu tenho uma aula falando de todos os tipos. Hoje eu vou falar de algumas plantas que ajudam, por exemplo, a você ter os fitoestrógenos, né? Fitoestrógenos são plantas que têm estrutura bioquímica que se assemelham aos estrogênios e que potencializam o uso do próprio estrogênio do corpo da mulher, como, por exemplo, a soja, a semente de linhaça e o inhame. São alimentos que devem ser incluídos na sua alimentação se você está no climatério e menopausa. Isso te ajuda a ter menos calorão e tudo isso. E alguns fitoestrógenos, tem um que chama Glicinimax, que ele é feito do edamame, que é um tipo de soja diferente, edamame. Você pode suplementar com esse, existem suplementos de Glicinimax, que é o edamame, o Trifolium pratensis, que é o trevo prateado, que também é uma planta rica em isoflavonas, e a Simicifuga racemosa, que também é chamada de Black Cohosh. Todas essas plantas que eu falei são ricas em isoflavonas, que são elementos similares estruturalmente ao estrogênio. Conversa com o seu médico, conversa com a pessoa que te orienta, com o seu ginecologista, se você pode tomar, porque existem contraindicações? Existem. Mulheres, né, que já tiveram câncer de mama, ou que tem a família inteira com câncer de mama, ou que tem muito nódulo na mama, talvez não seja indicado, ou a dose que você precisa tomar seja mais baixa. Geralmente a gente usa uma dose de 100 a 300 miligramas por dia de cada um desses, ou de um desses, né? Não precisa ser tudo junto. Se você toma a Glicinimax, não precisa tomar o Trifolium pratensis. Se você toma a Simicifuga racemosa, não precisa tomar a glicina. Então, cada um toma isoladamente, não precisa tomar tudo junto, de 100 a 300 miligramas. Mas isso tem que ser individualizado, né? Às vezes você pode precisar mais, às vezes você pode precisar menos, caso a caso. E existem os fitoterápicos que aumentam, que melhoram a produção da progesterona. Uma é a Dioscorea vilosa, que também é chamada de inhame mexicano, que é um tipo de inhame, por isso que eu já falei do inhame lá, que o inhame brasileiro ele tem menos, mas ele tem também, ajuda. E o Vitex agnus castus. Também a gente usa mais ou menos na dose de 100 miligramas por dia. E alguns fitoterápicos que podem apoiar a produção e o uso da testosterona pelas mulheres, como é o caso do Tribulus terrestris, a maca e o feno grego. Também numa dosezinha de 100 miligramas por dia é uma boa base, é um bom início. A testosterona, a mulher faz pouquinha testosterona, mas ajuda a manter o tônus muscular. Tônus muscular forte suscita um osso forte, porque o músculo puxa o osso, traciona. E esse tracionar é um estímulo para calcificação. Aí tem aquela pergunta, doutora Marta, por que tem mulheres que passam pela menopausa e não sentem nada? Não sentem calor, não sentem cansaço, não sentem, parece que nada está acontecendo. É uma minoria, mas existem. A gente tem duas glândulas que ficam em cima dos rins, parece um chapéuzinho de duende assim, e elas se chamam suprarrenais. Hoje em dia elas são chamadas de adrenais, porque elas fazem adrenalina. É a tal da glândula do estresse. Pois bem, essa glândula, ela faz adrenalina, mas ela também entra na produção de outros hormônios, né? Como o DHEA, que é a dehidroepiandrosterona, a pregnenolona, a androstenediona, e isso, por vias que eu não vou explicar aqui, porque isso é muito complexo, vai fazer progesterona, vai fazer estrogênio, vai fazer testosterona. De modo que mulheres com suprarrenais fortes são mulheres que, quando o ovário fale, que é a menopausa, ele para de fazer os hormônios, a suprarrenal assume e ela faz os hormônios. Isso acontece inclusive com mulher que extirpa o ovário. Mulher tem um nódulo, um câncer, alguma coisa, ela tira o ovário fora, não pode dar hormônio,
e aí a suprarrenal assume e fabrica. Olha que coisa linda! Então é como se a suprarrenal é o paraquedas de emergência do hormônio da mulher. Quando os ovários, por algum motivo, não estão fazendo mais, as suprarrenais assumem e fazem. Se essa suprarrenal nessa mulher é forte, ela é robusta, ela é eficaz, a mulher fabrica aquele monte de hormônio e é como se nada tivesse acontecendo. Por isso que aquela sua tia, aquela sua avó olha para você e fala assim, nossa, eu não tive nada disso. Por que você está tendo? A gente fica parecendo um alienígena. Por quê? Vamos lá. A suprarrenal, ela faz adrenalina? Lembra que eu falei? Ela faz adrenalina e faz cortisol. Esses dois são os hormônios do estresse. Então, quanto mais estressada você é, mais você sobrecarrega a sua suprarrenal, mais cansada ela fica, elas, né, porque são duas, e menos hormônios elas fabricam para te ajudar no climatério. Mais estresse, pior climatério, mais sofrido o climatério, porque não tem ninguém para fazer hormônio quando o ovário para de fazer, porque as suprarrenais estão ocupadas, graças ao seu estresse, em fazer cortisol e adrenalina. Nossa, olha onde vai a questão do estresse, né? Quando a gente fala que o estresse é a pior coisa para a saúde, o pessoal acha que a gente está fosforilando e que é uma coisa assim abstrata. Não, existe um viés fisiológico para isso. Então, as mulheres que passam muito bem na menopausa são mulheres cujas suprarrenais são fortes. Então, eu vou te dar um conselho para encerrar essa aula, para você ter um climatério feliz, para você ter uma menopausa feliz. Além de tudo isso que eu te falei, que você pode incluir de alimentos na sua vida, fazer exercício, dormir bem, procurar um bom médico para suplementar nutrientes, fitoterapias, tudo. Desestressa. Porque quando você estressa, você gasta a sua suprarrenal e ela é valiosíssima. Os antigos chineses, a medicina tradicional chinesa, milênios atrás, dizia: a energia da vida está nos rins. Não é exatamente nos rins também, mas sobretudo nas suprarrenais. Gente com suprarrenal boa vai com hormônio mais longevamente, vai mais para frente em hormônio. E isso faz encumpridar a sua vida, resumindo a ópera. Então, gente, desestressar, sabe? Não ficar brigando por causa de qualquer confusão, deixa pra lá. É melhor ser feliz do que ter razão. Não compra briga por qualquer coisinha. Não fica querendo ter razão, não fica querendo arrumar tudo, coordenar a vida do filho, do marido, da empregada, do trabalho. Tudo tem que ser do seu jeito, senão não tá bom. Ai, meu Deus, que pessoa assim. Ai, meu Deus, que pessoa assada. Deixa cada um ser como é. Sabe? Laissez-faire, laissez-passer, como diziam os franceses. Deixa pra lá. E vai viver a sua vida de maneira tranquila, porque tranquilidade traz saúde. Estresse desgasta a suprarrenal. E uma suprarrenal desgastada faz a menopausa e o climatério mais difíceis. Se você tem essa postura, meditar, fazer yoga, brincar, saber rir, né, das coisas da vida, então isso é também, e talvez a mais importante, por isso que eu deixei por último, forma de ter um climatério feliz. É isso aí, nós terminamos por hoje mais um Ter Saúde. Eu espero você na próxima. Deixa suas sugestões, se inscreve no canal, convida a turma para assistir, traz o maridão, traz a esposa para assistir, porque informação nunca é demais. E eita coisa boa para a saúde é uma boa informação. Beijo, até a próxima!